Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. E nesse vídeo vou estar trazendo aqui a minha opinião a respeito das notícias que pintaram nessa terça-feira, dia agitado lá em São Januário, né? Vamos estar falando aqui a respeito do jogo entre Ceará e Vasco pela Copa São Paulo de Junho, o interesse do Vasco em Brian Rodrigues, jogador uruguaio que pertence ao América do México. Também vamos falar a respeito das contratações aí que o Vasco vem apresentando. Ontem foi apresentado o Tietê e também o Lucas Oliveira e o anúncio do Lucas Freitas que estava faltando aí para completar aí as contratações do Vasco. Vamos falar também a respeito aí da valorização do meio-campista Cocão, que vem chamando a atenção aí, principalmente de clubes da MLS. Mas antes de mais nada, peço a você que está chegando aí no canal, dê uma moral, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, que é importante para estar divulgando cada vez mais os nossos vídeos. Também vou pedir a você para ajudar aí na questão do like. Vamos chegar a uma meta aí de pelo menos 25 likes, para poder estar divulgando cada vez mais esse vídeo. Seu comentário é de suma importância e também não pode se esquecer de apertar o sininho de notificações para poder estar trazendo aí cada vez mais os vídeos e você não perder nenhum deles. Valeu? Solta a vinheta aí. Então, rapaziada, para começar o vídeo, vamos falar a respeito da Copa São Paulo de Junho. O Vasco enfrenta hoje aí o Ceará pela terceira fase da Copa São Paulo e vai ter aí dois reforços importantes. O Lincoln e o Maxwell Alegria reforçarão o Vasco no jogo contra o Ceará pela terceira fase da Copa São Paulo de Junho. O Vasco terá os reforços de Lincoln e Alegria na disputa da Copinha. O clube enfrenta o Ceará nesta quarta-feira às 11 horas de Brasília e contará com os dois jogadores que estão a serviço do grupo que disputou o Campeonato Carioca. Com isso, os dois jogadores serão prováveis desfalques na partida de quinta-feira contra o Bangu, em São Januário, pelo Campeonato Carioca. Lincoln e Alegria foram titulares no empate em 1-1 contra o Nova Iguaçu no sábado, em São Januário, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O Vasco enfrenta o Ceará pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de se classificar com 3 empates na fase de grupos, o Vasco eliminou o Juventus de São Paulo com uma vitória por 1-0 na segunda fase. Então é importante esses dois reforços, né? O Lincoln, que é um jogador que já disputou aí um jogo pelo time principal em 2024 no Campeonato Brasileiro contra o Internacional, fez até um gol nessa partida, né? O gol da vitória do Vasco. O jogador aí que vem se destacando, né? Principalmente no Sub-20, vem chamando a atenção da comissão técnica do time profissional. Disputou esse jogo aí contra o Nova Iguaçu, não comprometeu, mas vai estar reforçando aí o time na Copinha, principalmente por já ter jogado como lateral direito. O Vasco, que perdeu aí o seu principal jogador, o Breno, né, na partida contra o Juventus, tomou cartão vermelho, né, depois de uma falta boba, uma falta quase sem querer, né, mas o juiz já tinha dado um cartão amarelo minutos antes para o Breno e acabou expulsando o nosso lateral. Vai fazer muita falta, mas eu creio que o Lincoln, com a sua experiência de já estar aí se envolvendo aí com o time principal, né, vai pegando aí mais casca e vai estar aí levando essa experiência para a rapaziada do Sub-20 do Vasco aí. O Alegria é um jogador que vinha se destacando na base do Vasco, né, mas no principal está deixando muito a desejar. Nesse jogo contra o Nova Iguaçu foi bastante vaiado pela torcida, a torcida pegou no pé do jogador, então eu acho até que seria importante a permanência dele caso o Vasco passe de fase aí para as oitavas de finais, ele continuasse lá no elenco do Sub-20 para poder estar poupando esse jogador aqui também no Rio de Janeiro. Dando sequência aqui no nosso giro de notícias, vamos falar a respeito agora do interesse do Vasco no atacante Brian Rodrigues, uruguaio de 24 anos, ele que pertence aí ao América do México
E tivemos aí informações, né, que o Vasco reabriu conversas com Brian Rodrigues, atacante do América do México. O contato foi feito pelo seu representante, que fez as tratativas na janela do ano passado, em que o negócio não ocorreu e o Vasco acabou fechando com o Jean David, à época no Toluca do México. O uruguaio tem problemas pessoais no México e seu representante tenta sua saída. Há acusações de assédio sexual ainda não confirmadas. Brian Rodrigues tem 24 anos e disputou 19 jogos na última temporada com 7 gols e 5 assistências e se sagrou campeão no México. O atacante tem passagem pela seleção uruguaia. Então, rapaziada, falar o que do Brian Rodrigues? Dentro de campo, um jogador interessante, um bom jogador, jogador que tem ali como sua principal característica a velocidade, né, a habilidade. É um ponta que entrega tudo que o Vasco está procurando, é aquele jogador que marque bastante gols ali, que ajude o nosso centroavante Verratti, dê muitas assistências. Então é um jogador que já tem passagens aí pela seleção uruguaia, jogador, como eu falei, interessante, seria aí uma boa contratação do Vasco, mas tem esse lado social dele aí, esse problema que ele está atravessando lá no México, né? Vem sendo acusado aí de estupro, mas ainda não foi julgado, ainda não teve nenhuma condenação. Então eu acho que o Vasco tem que ter aí o discernimento, né? Já que o Vasco e a sua torcida tem esse cunho social, nós nos preocupamos muito aí contra a questão da homofobia, o racismo, também defendemos aí o lado da mulher, e esse aí é um crime grave contra a mulher, um crime, na minha opinião, hediondo, mas também tem a questão do cara ainda não ter sido julgado. Eu acho que o Vasco tem que tentar essa contratação, temos que dar essa oportunidade, aí uma segunda chance para o jogador. Não temos também de ficar aqui fazendo um preconceito sem saber justamente o que está acontecendo. A gente sabe muito por alto aí a acusação que vem sendo feita ao Brian Rodrigues. Então eu espero aí que a torcida do Vasco tenha um pouco mais de paciência e que a gente possa estar abraçando o jogador, que eu acredito que vem passando aí por dificuldade, né? O cara ser acusado de um crime tão bárbaro como esse aí, e sendo aí um jogador de futebol, como que ele pode estar aí, né, tendo cabeça para exercer a sua profissão. Vamos, se por acaso ele vier aqui para o Vasco tem que estar aí se resguarnecendo aí contratualmente, né? Se caso alguma coisa possa vir a acontecer, ele possa ser aí condenado e ser extraditado para o México, o Vasco possa estar rompendo seu contrato sem nenhum dano maior para o clube brasileiro. Dando sequência a esse vídeo, vamos falar a respeito aí da apresentação dos jogadores no CT Moacir Barbosa, né? O Vasco que nessa terça-feira apresentou mais 2 jogadores que foram contratados para essa temporada de 2025. Vamos falar primeiro aqui da apresentação do Tietê. O Lucas Pedrosa trouxe ali trechos, né, da apresentação do jogador e numa primeira pergunta ali ele foi indagado da seguinte forma. Em sua coletiva de apresentação como jogador do Vasco, Tietê falou sobre a sensação de vestir a camisa do Gigante da Colina. Abre aspas para o Tietê. Vestir a camisa do Vasco para mim é uma enorme alegria, uma enorme satisfação. Quando eu era pequeno, sonhava em vestir a camisa de um grande clube. Vestir a camisa do Vasco para mim é uma oportunidade gigantesca. Espero agarrar a ela e demonstrar tudo o que já demonstrei nos outros anos, agora com essa camisa. Outra também resposta que o Tietê fez foi a seguinte. Em sua apresentação oficial, Tietê afirmou que desde quando jogava em outros clubes já trocava e vestia a camisa do Vasco. Se liga. Tive outras consultas, outras oportunidades, mas foi uma escolha minha estar aqui. Escolhi vestir a camisa do Vasco. Acho que a palavra tem muito poder. Diversas vezes eu trocava a camiseta depois de jogar contra o Vasco e vestia porque achava muito bonita. E hoje estou muito contente de estar aqui. Minha família inteira está muito feliz. O tamanho da camisa do Vasco fala por si só. Vai ser uma experiência muito boa. Vou deixar tudo dentro de campo sempre.
Em outra pergunta, o Tietê disse o seguinte: Tietê falou da mística que carrega sobre ser campeão por onde passa, que continue no gigante. Na minha chegada, o pessoal tem brincado um pouquinho, falando que tomara que eu traga a mística de manter essa sequência de títulos. Não vejo como uma cobrança pesada. Acho que é algo legal. A gente sabe que as pessoas que marcam legados nos lugares são as que vencem. Então, rapaziada, essa daí foi as três principais respostas que eu achei que o Tietê deu aí nessa entrevista aí. Teve várias outras respostas, mas essas três aí preferi estar trazendo aí para poder sintetizar o que foi a entrevista de apresentação do meio-campista Tietê. Ele que, na minha opinião, vai ser um jogador importante nessa temporada, né? Vem para reforçar muito o sistema aí de meio de campo do Vasco. Vasco que vai ter aí Paulinho e Jair, né? Que não jogaram praticamente em 2024, são reforços caseiros, juntamente com o Tietê aí já no primeiro treinamento aí do ano, né? Um jogo treino, formaram ali o time principal, o primeiro time escalado pelo Carille. É um jogador aí que, como eu falei ali, tem a mística de ser vencedor, né? Foi campeão aí por vários clubes por onde passou e espero aí que agora em 2025 ele possa estar também ajudando o Vasco a conquistar um título, já que o Vasco aí tem bastante tempo que não ganha um título importante. Seria importante ganhar aí para começar o ano aí, quem sabe, o Campeonato Carioca. Outro jogador que foi também aí apresentado nessa terça-feira, né, foi o zagueiro Lucas Oliveira. Ele que é um jogador aí que vem aí sob uma desconfiança muito grande da torcida. A torcida aí nas pesquisas que vem sendo realizada, principalmente aí no YouTube, é um jogador aí que não tem muito agrado do torcedor, né? Mas o torcedor está sendo aí, eu acho, um pouco preconceituoso. Ainda não vimos o jogador com a camisa do Vasco em ação, né? Tivemos aí a participação dele nessa vitória de 7-0 aí no jogo treino do Vasco. Jogador aí que, por sinal, pode estar sendo aí o titular, né, contra o Madureira, já que o uruguaio Lemos está chegando agora, ainda não está fisicamente nas melhores condições, e ele teve aí a sua apresentação. Eu trouxe aqui duas respostas aí principal do jogador, e ele foi indagado, né, sobre o que ele acha, né, de ter trabalhado com o Felipe e o Pedrinho lá no Tigres. Trouxe ali a seguinte resposta: é a primeira vez que vou usar a 29, data do aniversário do meu filho. É um momento especial para mim estar jogando no Vasco. Sei do peso da camisa e assim, o Pedrinho e o Felipe foram uns caras que me direcionaram e sabiam que com o meu trabalho e minha dedicação eu poderia chegar. E hoje, por coincidência, eles estão aqui e com o trabalho e dedicação pude chegar aqui hoje. Sou muito grato e espero corresponder. Essa daí foi a primeira resposta dele aí, né? Sobre o Pedrinho e o Felipe e sobre usar a camisa número 29. A outra resposta que ele deu também foi a respeito aqui da responsabilidade de estar no Vasco e prometeu deixar a vida dentro de campo. Abre aspas. Hoje eu encaro o Vasco como o maior desafio da minha vida. Espero corresponder. Prometo muita dedicação e muito trabalho. Prometo dar a vida dentro de campo. Essa daí foi para mim a melhor resposta que ele poderia ter dado, demonstrando muita vontade, determinação, querendo provar que é capaz de jogar num clube com a camisa tão gigantesca como a do Vasco. Eu acredito nesse jogador, apesar da torcida ter aí uma certa desconfiança. Eu acredito no potencial do Pedrinho como um bom conhecedor do futebol, do Felipe também como um bom técnico que vai ter um futuro muito bom aí como técnico, como diretor técnico aí no futebol. Então eu acho que eles tiveram um olhar clínico sobre esse jogador. Então vou dar um voto de confiança e espero que o Lucas Oliveira possa estar representando muito bem a camisa do Vasco em 2025 e ajudar o Vasco aí a conquistar aí as vitórias e consequentemente o título aí para dar alegria à nossa torcida. Nessa terça-feira aí também tivemos aí o anúncio da contratação do Lucas Freitas, né? O seguinte aqui, ó, mais um reforço.
o Vasco anunciou a contratação do zagueiro Lucas Freitas, que estava no Juventude. O jogador de 23 anos assinou um contrato de 3 anos com o Gigante da Colina. É um jogador aí que tá, assim como o Lucas Oliveira, veio com muita desconfiança. A rejeição do atleta é muito maior até do que a do Lucas Oliveira, né? Muito porque o jogador era reserva lá no Juventude, jogador de 23 anos, uma boa aposta, chegou de graça, um jogador que já tem aí informações que vem se destacando, né, nos treinamentos. Então espero aí que ele possa vir aí para compor o elenco, principalmente, né? No primeiro momento ele vai estar ali compondo o elenco, mas espero aí que ele possa estar demonstrando seu futebol para poder dar sequência aí da sua carreira aqui no Vasco. Quem sabe tá brigando ali por a posição de titular. Ele vai ser aí o único jogador canhoto do time principal, né? Temos aí o Luiz Gustavo, que está disputando o Campeonato Carioca, mas é sub-20, vai estar um pouco abaixo ainda aí na escolha do Carille. Espero aí que o Lucas Freitas tenha aí um bom ano e ele seja bem-vindo aqui no Vasco e que possa nos surpreender, assim como o Cocão nos surpreendeu. Falar em Cocão, vamos fechar o vídeo aqui falando a respeito da valorização, né, desse jogador, um jogador aí que vem sendo especulado aí, a sua contratação nos clubes lá da MLS, né, do futebol americano. A janela de transferência para esse país abre agora no final de janeiro, então o Vasco espera ali que receba ali alguma oferta sobre esse jogador. O Vasco que precisa estar vendendo um ativo, principalmente agora no começo do ano, para poder estar aí dando um fluxo de caixa para a sequência da temporada. E o GE trouxe ali a seguinte informação: de acordo com o GE, Vasco bate o pé e só ouvirá proposta a partir de 4 milhões de euros, 25 milhões de reais, por Matheus Carvalho. O Cruz Maltino admite a possibilidade de vender mais de um jogador e o volante aparece como um dos maiores potenciais de venda. Vale lembrar, o Vasco contratou por 2 milhões junto ao Náutico. Como eu falei aqui, quando eu estava comentando sobre o Lucas Freitas, né, jogador que era reserva no Náutico, um jovem jogador, o scout do Vasco viu potencial no atleta, buscou, chegou aqui sendo metralhado, sendo aí, tendo uma desconfiança muito grande, né, um preconceito, principalmente pelo seu apelido, Cocão, né, jogador nordestino. Então eu acho que ele mereceu aí as oportunidades, os técnicos viram o potencial no atleta e ele terminou aí o ano como um dos principais jogadores do elenco do Vasco, valorizado. Estamos aí, ó, 25 milhões. O Vasco vai ter um lucro muito grande sobre esse jogador. Então eu acho que o Vasco aí, se pintar essa proposta do futebol dos Estados Unidos, tem que vender. A gente sabe que o Vasco agora tem aí vários jogadores de bom nível no meio de campo, né? Então tem aí o Matheus Carvalho, também tem o Sforza, que também está nas bicas de sair também. Então vamos ver o que o Vasco vai estar aí recebendo de ofertas sobre esse jogador. Caso seja interessante, cubram essa oferta aí de 4 milhões de euros, o Vasco venda e que a gente possa ter aí um bom ano de 2025 e que o Cocão dê uma sequência na sua carreira. Seria muito importante para um país diferente, né, falar uma língua diferente, principalmente Estados Unidos, uma cultura, né, mais capitalista, mais aberta. Então abre aí a mente do jogador e quem sabe aí o futuro do Cocão não seja lá na MLS, no futebol americano. Essas daí foram as informações que pintaram nessa terça-feira. Trouxe o meu comentário, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aí o seu comentário para poder estar dando feedback, batendo um papo comigo aqui depois. Eu respondo todos os comentários. O seu like, como eu falei, é importante, e o sininho de notificações e a sua inscrição para ajudar o nosso canal. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas. Fui!